de falar que eu sou desenvolvedor de formação, e aí proceder depois desses feras aqui é complicado. Eu sou acostumado a fazer, acostumado a fazer alguns commits ali no terminal, enfim, e aí proceder depois desses feras aqui é uma responsabilidade grande. Mas, ao mesmo tempo, me traz uma satisfação muito grande pela oportunidade ofertada. Até o Luiz Fernando ele comentou que a AWS é para todos. Nós começamos na Facilita em mais ou menos 2017. Desculpa, gente. Nós começamos na Facilita mais ou menos em 2017, nessa camada de cloud, já nascemos cloud, e nascemos na AWS. E as ferramentas que eles nos ofertaram, o startup da AWS foi primordial para a gente chegar onde a gente está hoje. E o Thiago, ele comentou sobre a modernização e a importância dela, justamente para diminuir algumas das complexidades. E, de fato, a jornada de modernização de tecnologia da Facilita, ela nos deu um impulso muito grande. Em meados ali de 2020, as coisas fluíram bem. Mas deixa eu falar um pouquinho da Facilita, só para contextualizar. A Facilita é um CRM verticalizado no mercado imobiliário. E nossos clientes são principalmente corretores e incorporadores que querem uma gestão fácil e digital. Porque hoje, assim como a gente precisa a gente já pede comida de uma forma mais digital, anda de carros em estranhos, aluga e dorme em apartamentos que os proprietários a gente nunca conheceu, o mercado imobiliário também precisa dessa mudança, principalmente na compra de imóveis. E nós temos essa inquietude, que é um traço em que também casamos junto com os arquitetos da AWS, que nos ajudou na jornada até aqui, e queremos ver esse cenário cada vez mais digital. A nossa missão, em resumo, pegando a colinha aqui, é tornar simples, prazeroso, seguro e digital cada transação imobiliária. E por isso nós idealizamos um projeto que atende a todas as pessoas ali do mercado, desde a fase de pré-atendimento, passando pelo atendimento em si, reserva, proposta, contrato, a venda ganha já no back-office das construtoras. Mas para que isso acontecesse, a gente precisava resolver um desafio. E, em resumo, em 2020, a empresa aumentou a base de clientes em mais ou menos 40%. Tínhamos uma faixa ali de 120 clientes, fomos para 170 mais ou menos. Só que a nossa infraestrutura em EC2 ainda não comportava. Talvez pela baixa maturidade do nosso time, ou nossa mesmo, mas o fato é que esse desafio surgiu. E os problemas de escalabilidade passaram a acontecer. O nosso time, inclusive, ele chegou a representar somente 92%, assim. Falando do último mês, a gente está falando de que de cada 10 acessos, 9 só conseguiam os resultados. Isso foi desafiante para nós nessa ocasião. E, de fato, nós precisávamos modernizar a camada de computação. Esse foi um dos desafios que a gente teve dentro da AWS e superamos. E para que isso acontecesse, para que a gente superasse esse desafio, a nossa missão era migrar do EC2 para o SCS, com o objetivo de reduzir custos, simplificar o processo de publicação ali de CI e CD, e contando com as principais vantagens que o SCS ofereceria para nós. Primeiro, a migração para containers, porque antes éramos mais congelados ali numa computação mais que dependia de muito esforço da nossa equipe, de manter, atualizar, fazer patching, era bem difícil. O processo de deploy, ele não era totalmente integrado à AWS, a gente contava com ferramentas de terceiros, isso também gerava algumas complexidades para nós. E o tempo necessário para escalar a nossa aplicação com EC2, ele era considerável, assim. E justamente esse tempo é o que gerava o gargalo de bater a CPU em 100%. E aí, por mais que fizéssemos algumas contas performáticas, tentássemos ajustar as contas, a gente não conseguia reduzir. No final, os clientes sofriam e a gente também. E o nosso projeto, então, foi criarmos stacks para uso nas aplicações do SCS. Isso nos deixou um pouco mais poliglotas nessa camada de containerização. Então, a gente tem versões diferentes ali no mesmo container, a
gente utiliza como linguagem principal back-end o PHP, então há alguns serviços que rodam numa versão antiga, outras em versões mais novas, e justamente essa ponta mais democrática do SES permitiu que a gente escalasse melhor e distribuísse melhor as nossas aplicações. Criamos a trilha de CI/CD na AWS, utilizando ali o Code Pipeline, Code Commit e o Deploy. Isso foi fantástico para nós, porque ele mesmo gerenciava toda a questão de tirar as instâncias e subir novamente. Validamos toda a nova arquitetura fazendo testes de stresses. Isso nos ajudou a ter certeza e confiança de que todos os passos que a gente seguiu funcionou, fluiu bem. Habilitamos a nova arquitetura e aqui foi muito fácil, assim, em resumo. A gente simplesmente foi lá no CloudFront, apontou a origem para a camada do load balance do SES e atualizou a página para garantir que as coisas estavam fluindo. Deu um aperto no coração na época, mas as coisas fluíram, felizmente, e foi muito fácil essa camada de ativar. Inclusive, a AWS nos ajudou não só em todas essas camadas de serviço, mas também na arquitetura, na definição de um parceiro, que inclusive está aqui, a MyTech, nos ajudou muito. E foi fenomenal. Por isso que eu digo que a AWS, ela não só entrega a tecnologia, mas todo o aparato em volta daquilo que precisa acontecer para que você tenha uma boa entrega. Os resultados da migração de EC2 para ECS, esse foi um pedaço da nossa jornada de modernização, tivemos algumas outras também, foi que o tempo de publicação de projetos reduziu em 63%, era uma média de 40 minutos, ele foi para 13%. O aumento de uptime hoje quase batendo 100%. Em alguns momentos que a gente precisa fazer alguns patches, algumas coisas mais específicas assim que a gente precisa fazer realmente um aviso a clientes e parar. A diminuição do tempo de resposta de 65% das nossas requisições, que saiu de uma média de 1 segundo ali para 364, é uma média, então havia alguns extremos. E a média de uso de CPU, que era um dos vilões lá atrás, que passou a acontecer, que passou a ser 30%. Uma redução de 57% assim, do uso de CPU que a gente tinha anteriormente. E esses resultados, na parte da infraestrutura, nos ajudaram a ter alguns números interessantes. Hoje, a Facilita tem algumas das 100 maiores construtoras do Brasil, já saímos algumas vezes na mídia, temos mais de 360 clientes em 23 estados e servimos mais de 44 mil usuários ativos no mês. Isso de corretores autônomos e associados a imobiliários ou não, são números que nos trazem muita alegria e ficamos muito agradecidos pela parceria que a AWS nos deu até aqui. Aqui é uma foto do nosso time, parte dele, porque hoje vocês sabem que boa parte está no remoto, né? E alguns até estão aqui. E só agradecimento à AWS aí por tudo que a gente tem conquistado juntos e ainda vamos.